Era para ser apenas mais uma noite comum no condomínio de classe média em Natal, Rio Grande do Norte. Mas o que aconteceu dentro daquele elevador transformou para sempre a vida de Juliana Soares, uma mulher de 28 anos, cheia de sonhos e planos. No dia 30 de julho, câmeras de segurança registraram um dos atos mais brutais já vistos. Juliana foi espancada com cerca de 60 socos pelo ex-namorado. A agressão chocou o país. As imagens correram às redes sociais. Em poucos minutos, o caso virou destaque nacional. Era impossível não se abalar com tamanha crueldade. Juliana, sem nenhuma chance de defesa, ficou caída no chão enquanto o agressor, um homem de porte atlético, continuava desferindo os golpes, mesmo com o elevador parado e as portas fechadas. O ataque durou pouco mais de 1 minuto, mas os efeitos foram devastadores. Logo após a agressão, Juliana foi socorrida em estado grave. Seu rosto estava completamente desfigurado. Fraturas múltiplas, hematomas, lesões internas e fortes dores a impediam até mesmo de falar ou se alimentar. A equipe médica do Hospital Universitário Onofre Lopes, um dos mais respeitados do estado, assumiu o caso. E foi ali que começou uma nova etapa de luta na vida dela. A cirurgia para a reconstrução facial durou exatas 9 horas. O procedimento foi considerado delicadíssimo. Juliana precisou de placas de titânio no rosto para fixar os ossos quebrados. Os médicos também trabalharam cuidadosamente para preservar a funcionalidade da face, visão, fala, movimentos da mandíbula e sensibilidade da pele. Cada milímetro reconstruído foi uma pequena vitória contra a barbárie. Apesar da complexidade do caso, o resultado foi considerado um sucesso pela equipe cirúrgica. Foi um desafio, mas conseguimos restaurar boa parte da estrutura facial, disse um dos médicos envolvidos. Ainda assim, Juliana terá que passar por sessões de fisioterapia, acompanhamento psicológico e, provavelmente, outros procedimentos ao longo dos próximos meses. Mais do que um caso médico, a história de Juliana expôs uma ferida social que o Brasil insiste em não tratar com a seriedade necessária: a violência contra a mulher. Em plena luz do dia, dentro de um ambiente fechado e monitorado, uma jovem foi quase morta por alguém que dizia amá-la. E o que mais assustou foi a frieza do agressor. Ele sequer tentou fugir após o ataque. Foi preso horas depois, sem demonstrar arrependimento. Enquanto isso, Juliana permanece internada, lutando para se recuperar não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. O apoio da família tem sido fundamental, e a comoção popular trouxe um pouco de força para ela seguir. O caso mobilizou autoridades, ativistas e a imprensa, que agora exigem justiça e medidas mais duras contra a violência de gênero. Mas a dor de Juliana não termina ali. O que ela viveu antes da agressão ainda precisa ser contado. O histórico de ameaças, o medo constante e os sinais ignorados pela própria sociedade. Porque essa história, infelizmente, começou muito antes daquele elevador. E é aí que tudo começa a fazer ainda mais sentido. Antes da violência explodir dentro de um elevador, ela já vivia dentro da vida de Juliana. Durante 2 anos e 1 mês, ela manteve um relacionamento marcado por idas e vindas com Igor Cabral, um ex-jogador de basquete conhecido por seu porte atlético e aparência confiante. Mas por trás da imagem pública, Igor escondia um comportamento extremamente perigoso. Desde o início, Igor se mostrava carismático e sedutor. Fazia declarações apaixonadas, demonstrava atenção constante e, num primeiro momento, parecia o companheiro ideal. Mas esse encanto durou pouco. Logo surgiram os primeiros sinais de ciúmes exagerados, seguidos por tentativas de controlar com quem Juliana falava, como se vestia e até onde poderia ir inicialmente. Ela acreditava que era preocupação, um tipo de zelo amoroso. Mas com o tempo isso se tornou sufocante. Juliana começou a perceber o quanto Igor era possessivo. Qualquer conversa com amigos ou colegas gerava discussões. Ele a acusava de traições inexistentes, exigia senhas, checava seu celular constantemente. O ciúme não era apenas emocional, ele beirava a obsessão. Quando ela tentava confrontá-lo, Igor virava o jogo, dizendo que ela era a culpada, que o fazia se sentir inseguro. Essa manipulação constante é uma das principais características de um relacionamento abusivo. Igor apresentava um perfil narcisista, alguém que precisava estar no controle, que não admitia erros e que colocava sua vontade acima de qualquer outra coisa. Quando Juliana ameaçava terminar, ele pedia perdão, chorava, prometia mudar. E como muitas mulheres em situação semelhante, ela acreditava. Ao longo dos meses, os episódios de violência psicológica se intensificaram. Ele a rebaixava verbalmente, dizia que ela não era nada sem ele, que ninguém a amaria como ele.
Isolada emocionalmente, Juliana foi perdendo a autoestima, a força para reagir e a clareza para enxergar a gravidade da situação. Amigos próximos alertaram, mas Igor fazia questão de afastá-la de todos. Eles têm inveja da gente, dizia ele. A violência física também já havia aparecido antes do episódio no elevador. Juliana chegou a relatar agressões anteriores, mas, como acontece em muitos casos, não denunciou oficialmente. O medo, a vergonha e a esperança de que ele mudasse a impediam de romper de forma definitiva. Em várias dessas idas e vindas, ela chegou a pensar que o problema era ela mesma. Igor se recusava a fazer terapia ou qualquer tipo de acompanhamento psicológico. Para ele, tudo era exagero. O ciclo do abuso seguiu o padrão já conhecido por especialistas: tensão, explosão, arrependimento e reconciliação. Um círculo vicioso que prende a vítima emocionalmente e a faz acreditar que pode consertar o agressor. Juliana, como tantas outras mulheres, tentou resistir sozinha, mas o perigo já estava instalado. E quando ela finalmente decidiu se afastar de vez, veio a agressão brutal. Na cabeça de Igor, perder o controle sobre Juliana era inaceitável. E foi essa mentalidade doentia que culminou na covardia registrada pelas câmeras. Mas o que será que fez Juliana aguentar tanto tempo esse tipo de relacionamento? E por que, mesmo vendo sinais, tantos ao redor se calaram? As respostas começam a surgir. Ao olhar de fora, muitos achavam que Juliana vivia um relacionamento comum. As fotos nas redes sociais mostravam sorrisos, viagens, momentos felizes. Mas por trás dessas imagens havia dor, medo e solidão. O silêncio de Juliana não era falta de coragem, mas o reflexo de uma realidade enfrentada por milhares de mulheres no Brasil. O medo de não serem acreditadas, o receio de represálias e a vergonha de admitir que estavam sendo vítimas de um relacionamento abusivo. Mesmo com episódios anteriores de agressão, Juliana nunca denunciou formalmente Igor Cabral. Amigos mais próximos sabiam de brigas, de discussões sérias e até de tapas e empurrões. Alguns tentaram alertá-la, sugeriram que ela se afastasse. Mas Juliana sempre encontrava uma desculpa. Ele está estressado, foi só uma vez, ele disse que vai mudar. Essas frases são repetidas em tantos casos de violência doméstica que se tornam quase uma regra silenciosa do medo. A manipulação psicológica imposta por Igor era constante. Ele fazia Juliana se sentir culpada pelas agressões. Dizia que ela provocava, que ela o levava ao limite. A confusão emocional era tanta que ela começou a acreditar que merecia aquele tipo de tratamento. Com o tempo, Juliana foi se afastando das amigas, dos familiares e até mesmo de colegas de trabalho. O isolamento era parte do controle. E o entorno, mesmo percebendo sinais estranhos, muitas vezes hesitou. Vizinho ouvia gritos, mas não se envolvia. Colega notava tristeza, mas evitava perguntar. É como se o assunto ainda fosse um tabu. A violência contra a mulher, mesmo quando evidente, continua sendo ignorada por medo, conveniência ou falta de informação. No caso de Juliana, esse silêncio coletivo contribuiu para que o ciclo de agressões continuasse. Ela chegou a procurar ajuda de forma discreta. Teve conversas com uma psicóloga, cogitou mudar de cidade, pensou em pedir medida protetiva. Mas Igor sempre voltava com promessas, com lágrimas, com manipulações. Ele sabia exatamente como confundir, como reverter a situação a seu favor. Juliana, frágil e emocionalmente abalada, se via presa numa teia difícil de romper. Dias antes da agressão no elevador, Juliana finalmente decidiu dar um basta. Terminou o relacionamento, bloqueou Igor, tentou retomar sua vida. Mas como em tantos casos, a separação é o momento mais perigoso para a vítima. É quando o agressor perde o controle e se torna ainda mais violento. Igor não aceitou o fim. Ele começou a rondar o prédio, a mandar mensagens ameaçadoras. Ela sentiu medo, mas não imaginava que a fúria dele seria tão brutal. Naquela noite, Juliana só queria chegar em casa em paz. Mas ao entrar no elevador, foi surpreendida por Igor, que já a esperava. Em segundos, ela foi atacada. 60 socos. 60 marcas de um silêncio que se prolongou por tempo demais. Agora, com o caso exposto e o país indignado, surgem novas perguntas. Por que Igor não foi detido antes? Ele já tinha sinais claros de violência. Onde estavam as falhas? O sistema falhou com Juliana? As falhas institucionais começam a aparecer. A reconstrução do rosto de Juliana Soares exigiu um esforço gigantesco da equipe médica do Hospital Universitário Onofre Lopes. A cirurgia, chamada de osteossíntese facial, é um procedimento altamente complexo, usado para reparar ossos quebrados utilizando placas e parafusos, nesse caso, de titânio, por serem leves, resistentes e compatíveis com o corpo humano.
A operação durou cerca de 9 horas e envolveu uma equipe multidisciplinar. Estavam presentes anestesistas responsáveis por manter Juliana sedada e estável durante todo o procedimento, além de monitorar sinais vitais como frequência cardíaca e pressão arterial. Cirurgiões dentistas especializados em traumatologia atuaram na reconstrução das estruturas ósseas da mandíbula, maxilar e região zigomática, áreas que foram gravemente fraturadas com os 60 socos. Traumatologistas faciais também participaram ativamente, reposicionando ossos, corrigindo desvios e evitando futuras deformidades. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem garantiram que tudo ocorresse com segurança, cuidando da asepsia, controle de equipamentos e suporte direto à equipe cirúrgica. O trabalho conjunto foi essencial para que o resultado fosse considerado um sucesso. Logo após a cirurgia, Juliana foi encaminhada para a unidade de terapia semi-intensiva. Estava consciente, mas sob o efeito de morfina intravenosa, usada para controlar as dores intensas no pós-operatório. Por conta do inchaço e das placas internas, ela não conseguia falar, e a comunicação passou a ser feita por gestos e anotações em papel. O rosto, apesar de ainda muito inchado, começava a retomar o formato original. As primeiras 48 horas foram de observação rigorosa. Qualquer infecção ou rejeição das placas poderia comprometer tudo. Felizmente, Juliana respondeu bem aos medicamentos e não apresentou complicações graves. Ainda assim, o caminho até a recuperação total seria longo e doloroso. Mesmo com o bom resultado cirúrgico, os médicos deixaram claro, aquilo era só o começo. Juliana teria que enfrentar fases seguintes de tratamento e, principalmente, lidar com os impactos emocionais de tudo que viveu. O trauma psicológico, muitas vezes invisível, exige um cuidado tão delicado quanto o físico. Enquanto isso, a história ganhava repercussão nacional. E ao mesmo tempo que milhares se comoviam com sua luta, Juliana tentava encontrar forças para seguir em frente. Mas o maior desafio não estava apenas nos ossos reconstruídos. Estava na dor silenciosa deixada por cada golpe. O corpo humano pode cicatrizar feridas. Ossos se regeneram, cortes se fecham. Mas o impacto de uma agressão como a que Juliana sofreu ultrapassa o físico. A dor da violência também atinge a alma, a dignidade e a identidade da vítima. Especialistas em psicologia e medicina legal explicam, quando o agressor mira o rosto, não é por acaso, ele ataca diretamente o que há de mais visível, mais pessoal. O rosto é a principal forma de expressão de quem somos. É com ele que sorrimos, choramos, nos comunicamos. E quando ele é destruído, junto com os ossos quebram-se também a autoestima, a confiança e muitas vezes, o desejo de viver. Juliana não conseguia se olhar no espelho sem chorar. Sentia-se desfigurada, invadida, humilhada. Médicos afirmaram que ela sofreu múltiplas fraturas faciais, incluindo na órbita dos olhos, maxilar, nariz e mandíbula. Algumas áreas tiveram perda óssea. Além disso, os pontos das suturas deixaram cicatrizes visíveis, e o inchaço intenso causava dificuldades para falar, comer e até respirar nos primeiros dias. No campo psicológico, o abalo foi profundo. Juliana precisou iniciar imediatamente acompanhamento com uma equipe de saúde mental. Transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade são comuns em vítimas de agressões severas. Os especialistas explicam que o processo de reconstrução interna é ainda mais demorado que o físico. Mas Juliana não estava sozinha. Sua mãe e uma irmã passaram a acompanhá-la diariamente. O carinho da equipe médica e o apoio popular também ajudaram. Mesmo com dor, ela se esforçava para demonstrar resistência. Um gesto simples como levantar da cama ou escrever uma palavra já era uma vitória. Mas a luta apenas começava. O tratamento seria dividido em etapas e envolveria diversos profissionais. Juliana teria que enfrentar cada fase com paciência, fé e muita força interior. Após a cirurgia de osteossíntese, a equipe médica apresentou a Juliana o plano completo de recuperação facial, dividido em fases bem definidas. O objetivo era devolver a ela não apenas a forma, mas também as funções do rosto, como mastigar, sorrir, falar e respirar normalmente. A primeira fase, que já havia sido realizada, envolveu a reconstrução óssea. Foram usadas placas de titânio para alinhar os ossos fraturados e garantir estabilidade. O pós-operatório exigia repouso, uso de medicamentos, alimentação líquida e sessões regulares de fisioterapia facial. A segunda fase viria após a cicatrização completa dos tecidos. Com o inchaço reduzido e os ossos firmes, Juliana passaria por cirurgias estéticas reparadoras. A intenção era minimizar cicatrizes, ajustar simetrias e restaurar traços perdidos com os impactos.
Para isso, seriam necessários profissionais de cirurgia plástica facial, dermatologistas, cirurgiões dentistas e especialistas em odontologia estética. Muitos dentes haviam sido comprometidos, exigindo implantes e correções na arcada. Em alguns pontos, a gengiva também precisaria de reconstrução. O processo não teria pressa. Cada intervenção dependeria da resposta do corpo, da saúde emocional de Juliana e da evolução dos exames. É como montar um quebra-cabeça delicado, onde cada peça precisa de tempo para se encaixar, disse um dos médicos envolvidos. Juliana entendia que teria uma longa caminhada pela frente. Mas agora ela estava cercada por profissionais comprometidos e por uma rede de apoio que se formava a cada dia. E por mais dolorosa que fosse a jornada, ela não estava disposta a desistir. A reconstrução do corpo seria lenta. Mas havia algo ainda mais difícil de restaurar: a confiança, a segurança e a liberdade de ser quem ela é. E a justiça. Essa, ela ainda esperava que viesse. O caso de Juliana Soares não é um caso isolado. Ele é, na verdade, um retrato cruel de uma realidade que atinge mulheres todos os dias no Brasil. De acordo com dados da Rede de Observatórios da Segurança, a cada 17 horas, uma mulher é morta por razões ligadas ao gênero, em apenas 9 estados monitorados. Ou seja, a cada novo dia, a violência de gênero tira pelo menos uma vida feminina em solo brasileiro. Esses dados refletem o que já se percebe nas histórias de vítimas como Juliana: 70% dos crimes são cometidos por parceiros ou ex-companheiros. Isso revela o perigo real e constante que muitas mulheres enfrentam dentro de seus próprios lares, exatamente o lugar onde deveriam estar seguras. O agressor, na maioria das vezes, é alguém em quem a vítima um dia confiou, amou e acreditou. A violência de gênero vai além da agressão física. Ela começa com palavras, com controle emocional, com manipulação e termina, infelizmente, em casos como o de Juliana, com rostos destruídos, traumas permanentes, em muitos casos, a morte. O feminicídio é a etapa final de um ciclo de violência que poderia ser interrompido se os sinais fossem levados a sério e as vítimas tivessem apoio efetivo. A rede de observatórios tem alertado que o Brasil precisa de políticas públicas mais eficazes, agilidade nos atendimentos, medidas protetivas funcionais e campanhas constantes de conscientização. Mas mesmo com tantos dados à disposição, ainda há uma enorme resistência em aceitar que o problema é estrutural e urgente. Juliana foi agredida por um ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Mas ela é apenas um nome dentro de uma estatística que cresce a cada ano. Para muitas vítimas, o fim do relacionamento é também o começo do terror. É quando o agressor sente que perdeu o controle e tenta recuperá-lo à força. É por isso que o caso dela ganhou tanta repercussão. Ele revela uma verdade que muitas ainda vivem em silêncio. E esse silêncio, infelizmente, também fez parte da história de Marciane. A história de Juliana lembrou imediatamente outro caso de violência doméstica extrema que chocou o Brasil, o de Marciane. Uma mulher que teve 40% do corpo queimado, incluindo o rosto, após um ataque covarde do ex-marido. O crime aconteceu há 7 anos, mas as marcas ainda estão presentes, no corpo e na alma. Assim como Juliana, Marciane acreditou nas promessas de mudança, tentou manter o relacionamento, silenciou diante de pequenas agressões. Mas quando decidiu dar um basta, foi atacada com gasolina e fogo. O ex-marido foi preso, mas ela ficou com as cicatrizes. Desde então, Marciane já passou por dezenas de procedimentos médicos. Ainda hoje, precisa de cirurgias reparadoras para amenizar os danos causados pelas queimaduras. Mas mesmo com todas as dores, ela encontrou uma força interior impressionante. Tornou-se símbolo de resistência e superação. Marciane hoje compartilha sua história em palestras, entrevistas e redes sociais. Fala com clareza sobre a importância de denunciar, de reconhecer os sinais, de não aceitar o primeiro empurrão, o primeiro grito, o primeiro medo. Sua vida é um exemplo de que é possível seguir em frente, mesmo diante da destruição. Eu reconstruí mais que o meu rosto. Reconstruí quem eu sou, diz ela com voz firme. Sua mensagem é clara. Não é a aparência que define uma mulher, mas a sua força de viver. E essa força foi o que Juliana também começou a reencontrar aos poucos, mesmo diante das dores da cirurgia e do trauma. Mas enquanto as vítimas lutam para se reerguer, o que acontece com os agressores? No caso de Igor Cabral, a justiça começou a agir. Após a repercussão nacional e a confirmação das agressões por meio das imagens de segurança, Igor Eduardo Pereira Cabral foi preso preventivamente. A justiça entendeu que, diante da brutalidade do ataque e do risco à integridade de Juliana, ele não poderia responder em liberdade. Igor foi inicialmente detido em Natal,
mas logo transferido para a cadeia pública de Ceará-Mirim, também conhecida como Unidade Noracimas. A prisão, que não conta com celas individuais, abriga presos provisórios e condenados por diversos tipos de crime. Por razões de segurança, ele foi colocado em uma ala especial, isolado de outros detentos, para evitar conflitos dentro da unidade. Segundo a administração penitenciária, essa medida visa manter a estabilidade do presídio, já que casos com grande repercussão costumam gerar tensão entre os internos. Igor permanece sem acesso a regalias e segue sob vigilância constante. A defesa do ex-jogador de basquete tentou solicitar um habeas corpus, alegando que a prisão era desnecessária. O pedido foi negado pela Justiça, que reforçou a gravidade do crime, o histórico de violência e o risco de fuga. O Ministério Público se posicionou firmemente contra qualquer tipo de flexibilização no processo. Atualmente, Igor aguarda julgamento por tentativa de feminicídio com as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. A pena pode chegar a mais de 20 anos de reclusão caso seja condenado. Enquanto isso, Juliana segue sua luta pela recuperação. Mas a pergunta que ecoa entre tantas mulheres é: será que a prisão de Igor é suficiente? Quantos outros como ele ainda circulam livres, prontos para atacar? E o que precisa ser feito para evitar que mais casos como o dela e o de Marciane aconteçam? A sociedade precisa reagir. E Juliana, mesmo em silêncio, se tornou símbolo dessa luta. A história de Juliana Soares, marcada por violência extrema e uma cirurgia de reconstrução facial, ganhou repercussão nacional. Para aprofundar o tema e dar voz à vítima, foi anunciado que ela participaria de uma entrevista exclusiva no programa Domingo Espetacular, um dos programas jornalísticos mais assistidos do país. A apresentação ficará a cargo de Roberto Cabrini, conhecido por seu comprometimento com a cobertura de casos de grande impacto social. A entrevista promete trazer detalhes inéditos sobre o episódio, o impacto na vida de Juliana e as dificuldades enfrentadas durante a recuperação física e emocional. A produção do programa ressaltou a importância de dar espaço para que vítimas de violência possam se expressar, trazendo à tona não apenas o sofrimento, mas também a força e a coragem de quem decidiu romper o silêncio. A expectativa é que a entrevista ajude a conscientizar milhares de pessoas sobre a gravidade da violência doméstica e a necessidade de apoio efetivo. Além disso, a cobertura especial acompanhará todo o processo judicial contra o agressor, mostrando o andamento das investigações, prisões e possíveis punições. A imprensa terá papel fundamental para manter o caso vivo na memória pública, pressionando por justiça e políticas públicas mais eficazes. O programa também planeja abordar a rede de suporte que Juliana recebeu, incluindo o papel da equipe médica, a assistência psicológica e o apoio da família. Esse aspecto é fundamental para mostrar que a superação da violência depende não só da força da vítima, mas também da solidariedade e estrutura que a cercam. Mais do que um relato, a entrevista servirá como um alerta para todas as mulheres que possam estar passando por situações semelhantes. A mensagem é clara: ninguém precisa sofrer calada. A ajuda existe, e a denúncia é o primeiro passo para o fim da violência. Enquanto a data da exibição se aproxima, o país se prepara para acompanhar de perto esse depoimento impactante. O caso de Juliana Soares se tornou um símbolo da luta contra a violência de gênero, um convite à reflexão e ação coletiva. Mas a luta não para por aqui. A conscientização deve ser constante e ativa. A violência doméstica é um crime grave, que atinge milhares de mulheres diariamente no Brasil e no mundo. Juliana Soares, vítima de agressões brutais que deixaram seu rosto desfigurado, é apenas um exemplo doloroso dessa realidade. Porém, sua história traz também uma mensagem poderosa: a busca por ajuda pode salvar vidas. Especialistas alertam que nenhuma mulher deve sentir vergonha ou medo de denunciar o agressor. A rede de proteção existe, e cada denúncia é um passo fundamental para interromper o ciclo da violência. Em muitos casos, a vítima pode contar com o apoio da polícia, dos serviços sociais, das unidades de saúde e, principalmente, de instituições que atuam diretamente no combate à violência de gênero. No Rio Grande do Norte, as bombeiras militares desempenham um papel fundamental nesse apoio. Elas não apenas atendem chamadas de emergência, mas também participam de ações educativas e acompanhamentos de vítimas, oferecendo acolhimento e orientação para que elas saibam que não estão sozinhas. Juliana recebeu ajuda dessas profissionais em momentos cruciais, garantindo sua segurança e amparo emocional após a agressão. O suporte recebido mostra como a atuação integrada das forças públicas pode fazer a diferença na vida das vítimas.
Campanhas de conscientização reforçam que a violência doméstica pode começar de forma sutis, um ciúme exagerado, um insulto, um controle excessivo, e evoluir rapidamente para agressões físicas graves. Reconhecer os sinais é essencial para agir a tempo. Além disso, o respeito à mulher deve ser cultivado desde a infância, por meio da educação, do diálogo e da valorização da igualdade de gênero. A sociedade precisa se posicionar contra qualquer tipo de abuso e criar ambientes seguros para que todas possam viver sem medo. Juliana, em suas entrevistas e manifestações públicas, tem reforçado essa mensagem de força e alerta. Sua recuperação física é acompanhada de um processo de reconstrução emocional, e sua voz tem sido um instrumento para inspirar outras mulheres a romperem o silêncio. A jornada ainda é longa, mas o caminho da superação é possível. A conscientização e o apoio coletivo são as melhores armas para combater a violência doméstica e garantir que histórias como a dela se tornem cada vez mais raras. O combate à violência é uma responsabilidade de todos. E Juliana é a prova viva de que a coragem de denunciar pode salvar vidas.